E aí, pessoal, estamos de volta então para falar hoje sobre um assunto super relevante da história de nosso país, o golpe de 1964, que derrubou o presidente João Goulart. Vamos começar falando sobre o contexto externo. O que estava acontecendo no mundo? Guerra Fria. Mundo bipolar, União Soviética, Estados Unidos disputando hegemonia, certo? E a partir daí nós temos então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fazem o Plano Marshall para reconstruir os países capitalistas destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Mas ele não estava focado, não estava voltado para a América. Em 1959 ocorre a Revolução Cubana. Fidel Castro, Che Guevara e seus amigos barbudinhos tomam o poder em Cuba, mandam uma banana para os Estados Unidos. A partir de 1961, Cuba vira socialista, cuidem desse detalhe, e aí os Estados Unidos se dão conta, opa, se a gente não se voltar para o nosso quintal aqui, várias Cubas podem surgir. E aí nós temos então os Estados Unidos se voltando para a América, o que os historiadores chamam de processo de latino-americanização da Guerra Fria, e aí eles vão ensinar para os nossos militares aqui do Brasil e da América em geral, principalmente aqui do Cone Sul, a DSN, Doutrina de Segurança Nacional. Qual é a ideia? O inimigo agora não é outro país. Não é na época da Guerra do Paraguai, os paraguaios, né? Ou na Segunda Guerra Mundial, os nazistas. Não, o inimigo agora é interno. É o comunismo. E o comunismo ele se infiltra. O comunismo eles vão doutrinar 1, 2, e esses aí vão difundindo essa ideologia na sociedade, e quando vê o comunismo é como um câncer. Se tu não extirpar logo essa célula, ela vai tomar conta do organismo e virar Cuba. Esse era o papinho que vai doutrinar os nossos militares. E aí qual é a jogada? Como é que tu combate esse inimigo? Democracia não serve para isso. Porque se tu questionar alguém, tu é comunista, ele vai dizer que não. E aí tu não pode aplicar os métodos que eles defendem para extrair a informação. E aí o que tu tem que fazer então? Tu tem que implantar, cuidem, eles nunca usam a palavra golpe, eles chamam de revolução, contra-revolução, eles nunca usam a palavra ditadura. São regimes de segurança nacional. E aí tu tem que tomar o poder, implantar um regime de segurança nacional, suspender os direitos e as garantias individuais, e aí tu pode pegar o que tu desconfia que seja um comunista, levar para o porão do DOPS, do órgão da repressão ali, enfim, e aplicar nele, eles nunca usam a palavra tortura, métodos científicos de interrogatório para extrair a verdade, ou seja, torturas. Dar um golpe, implantar uma ditadura e, na base das torturas, combater, então, esse inimigo interno que é o comunismo. Isso tudo vai ser ensinado, serão doutrinados os nossos militares pela ESG, aqui no Brasil, Escola Superior de Guerra, que recebia palestrantes, pessoal dos Estados Unidos, então, para ensinar essas técnicas, essa ideologia, essa doutrina da segurança nacional, para os nossos militares. E isso que vai, então, acabar legitimando e dando toda a base, então, ideológica para os golpes que vão ocorrer a partir de 1964. O Brasil é o primeiro, mais uma marca incrível de nosso país, né? Mas em 73 nós temos o golpe no Uruguai, o golpe no Chile, em 76 nós temos o golpe na Argentina, eles são no mesmo modelo do golpe de 64, então, no Brasil. Para a gente entender, então, o golpe de 64 no Brasil, a gente tem que, pelo menos, falar um pouquinho sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai criar o fenômeno que vai ficar conhecido, então, como populismo, né? Essa ideia de um líder carismático que vai falar, vai dialogar com as massas e vai criar leis trabalhistas importantes. O fenômeno do populismo criado pelo Vargas, então, ele justamente vai entrar em contradição com as elites. Vai chegar um ponto que não vai se conseguir mais estabelecer esse pacto de classes e a elite justamente vai se voltar contra essa ideia do populismo e por isso essa oposição tão forte ao Vargas e ao João Goulart, então, seu sucessor. O Vargas, a gente tem então primeiro a Era Vargas, que vai de 1930 a 45, e ele volta para um último governo ali, polêmico, de 1951 a 54, governo democrático, mas ele apela ali para o nacionalismo, criando a Petrobras, para o populismo, dando reajuste de 100% no salário mínimo. Vai sofrer uma oposição muito forte, as elites vão se voltar contra ele. Ele seria derrubado provavelmente em 54, mas ele foi mais rápido e com um tiro certeiro no coração, sai da vida para entrar na história. Suicídio, então, de Getúlio Vargas. Esse suicídio do Vargas em 1954, dizem os historiadores que adiou o golpe por 10 anos. Por quê? Porque o Vargas deixou um herdeiro político chamado João Goulart. Também era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, também era gaúcho. E o Jango, então, João Goulart, ele era o vice do Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi eleito em 61,
dura 7 meses o governo dele, vamos ter que fazer um outro vídeo sobre esse assunto, e aí ele renuncia, e quando ele renuncia, o vice era o João Goulart. Só que aí nós já temos problemas. Sendo o João Goulart herdeiro político e da mesma linha político-ideológica do Getúlio Vargas, não queriam deixar o João Goulart assumir o poder, o Jango. E aí nós tivemos a campanha da legalidade aqui no Rio Grande do Sul. Então, Leonel de Moura Brizola vai fazer a campanha, vai liderar, na verdade. No Brasil tivemos grandes manifestações também pela legalidade, e aí vai se garantir a posse do Jango, do João Goulart, mas sobre o parlamentarismo. Percebam que a ideia do parlamentarismo é justamente deixar o Jango sem poder de governar. Esse período do parlamentarismo não funciona, crise política, crise econômica, e aí é feito um plebiscito e se decide pela volta do presidencialismo. Isso nós já estamos em 1963, quando o Jango, João Goulart, finalmente assume como presidente num regime presidencialista. E aí, crise econômica e tudo mais, ele passa a propor as reformas de base. Essas reformas é que vão acabar gerando todo um processo, então, de politização e divisão da sociedade brasileira, os que eram a favor e os que eram contra as reformas. E aí nós chegamos no mês de março de 1964. No dia 13 de março de 1964, João Goulart convoca, então, um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde milhares de pessoas foram lá e apoiaram o discurso dele, onde ele disse: faremos as reformas no Brasil, queiram as elites ou não. E aí a galera lá, 100, 200 mil pessoas apoiando reformas, reformas. E aí a elite, setores mais conservadores do Brasil, vão se mobilizar então contra essas reformas. No dia 19 de março de 1964, nós teremos então na Avenida Paulista, em São Paulo, a grande Marcha da Família com Deus pela Liberdade, contra o comunismo ateu e ditador. As senhoras, né, guardiãs dos bons valores, da tradição e da família brasileira. A Igreja Católica participou da organização, da convocação dessa marcha. A direita, né, a UDN, o PSD, setores do PSD ali vão promover essa marcha, então, em defesa dos bons valores, da tradição, da família, contra o comunismo, contra a esquerda, enfim. E aí essa marcha se fala em até 500 mil pessoas, foi um troço gigantesco, né? E essa marcha vai acabar servindo como uma espécie de demonstração de que existia na sociedade brasileira setores, ao menos, que apoiavam, que queriam uma intervenção militar, porque terminou com um discurso solicitando uma intervenção militar para salvar o nosso país, então, deste perigo do comunismo que o João Goulart e as reformas estariam trazendo. Lembrando que o Jango é trabalhista, no máximo dá para chamar ele de um reformista. Nunca foi comunista, revolucionário, pelo contrário, a família dele é de latifundiários do Rio Grande do Sul. No dia 25 de março, então, ocorre um evento decisivo, uma revolta de marinheiros do baixo escalão, uma série de reivindicações contra o alto escalão. O alto escalão da Marinha queria punir esses marinheiros e o presidente João Goulart interferiu nessa questão, trocou ali quem comandava a Marinha, e esse novo ministro da Marinha ele vai dar a anistia, o perdão aos marinheiros que haviam se amotinado, haviam se rebelado, que era proibido, né, na legislação da Marinha, e isso é considerado pelo alto escalão das Forças Armadas, em geral, como quebra da hierarquia. Aí dizem que o Jango cometeu um erro porque o alto escalão das Forças Armadas começa a se mobilizar, a se organizar e se unir contra ele. Na noite do dia 30 de março de 1964, o Jango teria então cometido o último ato ali que vai acabar levando à deflagração do golpe, quando ele foi no Automóvel Clube no Rio de Janeiro, se empolgou e fez um discurso, então, que foi transmitido pelo rádio para todo o Brasil, dizendo: faremos as reformas no Brasil, queiram as elites ou não, vamos enfrentar os setores conservadores e reacionários. E aí esse discurso foi ouvido pelo rádio em todo o Brasil. Então, na madrugada do dia 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho, que comandava as tropas de Minas Gerais, escuta esse discurso, então, no rádio e decide iniciar, então, o golpe de 1964. De tempos em tempos surgem algumas polêmicas na internet brasileira, certo? Polêmicas que não existem na universidade, né, do tipo nazismo de esquerda, enfim, ou se foi golpe ou não em 1964. Não deveria, mas eu vou explicar, sem emitir minha opinião aqui, eu vou explicar os fatos que mostram que
Foi golpe, sim, e explicar por quê. Quando o Olímpio Mourão Filho, na madrugada do dia 31 de março de 1964, mobiliza suas tropas e marcha em direção ao Rio de Janeiro para prender João Goulart e depor o presidente da República, começa aí a ilegalidade que caracteriza um golpe. Porque na Constituição, tanto a de 1946, que estava vigorando na época, quanto a nossa atual, hoje em dia de 1988, diz bem claramente que a função das Forças Armadas é defender os poderes constitucionais e servir ao seu chefe supremo, que é o presidente da República. Tá? Então até cuidem isso, tem gente que fala em intervenção militar constitucional. Quando o teu amiguinho disser isso, tu chama ele e diz, vem cá, vamos ler então a nossa atual Constituição. E aí lê com ele o artigo que fala que as Forças Armadas só podem intervir se solicitadas pelo presidente da República, certo? E aí fica bem claro que quando as Forças Armadas se levantam para derrubar um presidente da República, isso caracteriza então um ato contrário à Constituição, portanto uma ilegalidade, portanto um golpe, certo? Outra coisa, tem um argumento que usam, mas o Congresso também derrubou o presidente, então não é golpe. Como assim? Olha o que aconteceu. Em 31 de março, então, o Olímpio Mourão Filho mobiliza essas tropas e vai em direção ao Rio de Janeiro. O João Goulart estava no Rio de Janeiro. No dia 1º de abril de 1964, ele voa para Brasília. Chegando em Brasília, ele vê que o golpe estava sendo articulado também no Congresso, no Parlamento, e ele pega as coisas dele e voa para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para se juntar com o Brizola, para pensar na ideia de uma resistência, para ver se havia chance de resistência. No dia 1º de abril de 1964, quando João Goulart estava em Porto Alegre, reunido com o Brizola, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declara vaga a presidência da República e empossa como presidente, então, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, argumentando que o presidente João Goulart havia deixado o Brasil, estava fora do Brasil, isso no dia 1º de abril de 1964. Que eu saiba, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ainda fazia parte do Brasil, certo? Então, um dia perfeito para esse golpe também parlamentar, certo? Com base numa mentira, eles depuseram, então, o presidente, portanto, uma ilegalidade também no Congresso, para tentar legitimar esse golpe, e aí colocaram provisoriamente o Ranieri Mazzilli. No dia 2 de abril de 1964, então, o presidente João Goulart, em Porto Alegre, decide fugir para o Uruguai para evitar derramamento de sangue. Eles cogitaram a possibilidade de resistir, haveria uma guerra civil, certo? Mas viram que não venceriam, porque quem começou o golpe foi o Olímpio Mourão Filho, mas Castelo Branco organizou e articulou essa união da Marinha, Exército e Aeronáutica, que foram gradativamente todos aderindo então a esse movimento golpista. O Jango foge então para o Uruguai e o golpe se consolida então sem derramamento de sangue. Não esqueçam que o golpe então não foi só militar, teve apoio de políticos, setores ali principalmente da UDN e do PSD apoiaram o golpe. A grande imprensa, a grande mídia brasileira, como vocês podem ver pelas notícias e manchetes aí, apoiaram então esse golpe, certo? E também contou com amplo apoio empresarial em nosso país, os empresários vão apoiar esse golpe. Políticos importantes, por exemplo, aqui vocês podem ver, comemorando o movimento, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, que apoiou desde o início do movimento, o Adhemar de Barros, governador de São Paulo, o famoso Rouba Mas Faz, Carlos Lacerda, na época governava Guanabara, ali o Rio de Janeiro, também apoiou esse movimento, e não podemos esquecer o apoio decisivo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudaram a articular, organizar esse golpe, foram o primeiro país a reconhecer o governo militar aqui no Brasil e chegaram a fazer a chamada Operação Brother Sun, que se descobriu depois, enviaram navios com armas, munição e combustível em direção ao Brasil quando se iniciou o movimento golpista, porque eles acreditavam que poderia ocorrer uma guerra civil. E aí a gente sabe para que lado viriam esses navios, certo? Para apoiar os militares, os golpistas ali. Então não esqueçam, o golpe ele é feito principalmente pelos militares, mas é um golpe militar, parlamentar, civil, empresarial e midiático.
e a própria ditadura. Não vamos mais chamar de ditadura militar, é uma ditadura civil-militar, com apoio e participação de setores civis, setores da sociedade, políticos. Lembrando que, ao darem esse golpe, os militares diziam que não era um golpe e que de forma alguma implantariam uma ditadura. Claro, muitos acreditaram nisso, aos poucos eles foram botando as garrinhas de fora e virou então uma ditadura que se estendeu por 21 anos em nosso país. É isso aí, pessoal, eu espero ter ajudado vocês a compreenderem esse evento tão importante da história de nosso país. Futuramente prometo gravar alguns vídeos sobre o período da ditadura, que é a minha especialidade, meu mestrado é nesse assunto. E, para fechar, deixar uma frase, então, que nós, historiadores, especialistas em ditadura, gostamos muito, que é sobre a importância de se estudar esse período para que não esqueça, para que nunca mais aconteça. Valeu!